Então, pessoal, boa noite. Mais uma vez, pedir autorização para vocês para gravar. Se alguém se colocar contra ou não autorizar, por favor, se manifeste. Então, é isso, né? A gente vai gravar a atividade. Depois eu vou disponibilizar ela no YouTube, tá bom? Então, primeiramente, boa noite a todas e todos. Essa é uma atividade... É o segundo ciclo, né, de debate Geografia na Raça. Ele é uma atividade que foi criada e pensada para esse momento das atividades virtuais, né, ou para as aulas virtuais, especificamente para a disciplina de Educação e Relações Étnico-Raciais, que é ministrada aqui na Universidade Federal Fluminense, a UF, no campus de Angra dos Reis. Esse momento de pandemia, obviamente, né, tirou a possibilidade do encontro físico, ou do encontro presencial, né, do nosso encontro físico, mas permitiu essas possibilidades, né, abriu para essa... É que as pessoas estão pedindo para entrar aqui, eu me perco, enfim. Abriu possibilidades para esse tipo de conversa, né, convidar pessoas de outros lugares, de outros contextos do Brasil, para a gente discutir, debater, enfim, ter outras perspectivas e visões sobre as relações étnico-raciais, sobre a geografia, né, e o ensino de geografia que toca essa temática. Eu acho que tem sido muito proveitoso por conta dessa diversidade de pessoas que a gente tem conseguido trazer para debater esse tema aqui enfim, na UF, especificamente em Angra dos Reis. Especificamente hoje, né, antes da gente começar, nós tivemos um problema. Na verdade, não é um problema. Um dos nossos estudantes, né, ele faleceu hoje, durante a noite. E, enfim, eu só queria um minutinho. Eu gostaria só de fazer essa menção, né, porque é um aluno muito especial, aluno Martinho, que sofreu um infarto hoje pela madrugada, né? Não sei se vocês estão vendo aí a nota de falecimento. É um aluno que, aos 60 anos, ele ingressou na graduação em Geografia, né? E ele, ainda que ele tenha 60, né, estivesse com 60 anos, ele trazia toda a energia de uma pessoa jovem, né, nas discussões, na conversa, além da experiência de vida que ele trazia para nossas discussões em sala de aula, ele também trazia toda a energia, né, enfim, da sua presença, que era sempre radiante e alegre. Então, eu acho que essa atividade de hoje é uma homenagem também à memória do Martinho, que nos deixa, mas também, né, nos deixa uma série de conhecimentos, nos deixa afeto, nos deixa alegria, nos deixa sorriso e nos deixa conhecimento também. Esse momento que tem sido tão difícil para todo mundo, né? E ainda que ele tenha feito a passagem, a memória dele está viva, principalmente os estudantes de graduação de geografia, ele nos deixa a energia positiva, né, que ele sempre compartilhava conosco em nossas aulas. Tá? Então, essa atividade de hoje é uma homenagem, né, para o nosso querido Martinho, que realizou a passagem hoje. Enfim, voltando para a nossa atividade de hoje, especificamente, ela vai tratar o título da mesa, do webinário aqui, as relações étnico-raciais no ensino de geografia. Nós trouxemos dois convidados, né? A primeira é a professora Lorena Francisco de Souza, minha conterrânea, né, minha amiga de graduação, foi minha veterana na graduação de geografia, a gente militou junto, é uma felicidade muito grande ter ela aqui conosco para discutir, para debater e para trocar, né? Então a Lorena, ela é graduada em geografia pela UFG, ela é graduada e mestre em geografia pela UFG, ela realizou o doutorado na Universidade de São Paulo e o pós-doutorado também na UFG. Atualmente, ela é professora da UEG, a Universidade Estadual de Goiás, onde ela coordena, além de ministrar aulas, ela coordena o Núcleo de Estudos Africanos e Afrodescendentes. As pesquisas da Lorena, elas estão...
estão pedindo para entrar. As pesquisas dela se concentram na área de geografia humana e ela pesquisa e trabalha com o ensino de geografia e interseccionalidade, especificamente a interseccionalidade entre gênero e relações raciais. Também ela atua na formação de professores, tanto na pesquisa quanto na prática da formação de professores. O nosso segundo convidado também é um amigo, né? A gente fez o período que ele estava fazendo doutorado na UF, em Niterói, ele estava realizando o mestrado, a gente realizou várias pesquisas, várias atividades juntos também, né? Que é o professor Gabriel Siqueira. O Gabriel, ele é graduado em Geografia pela UERJ, FSP, formação de Faculdade de Formação de Professores, e mestre e doutor em Geografia também pela UF. Atualmente, ele é professor na UERJ, FSP, além de coordenar algumas disciplinas EAD no CEDERJ, aqui no Rio de Janeiro. Ele é coordenador e pesquisador do NEGRAM, o Núcleo de Estudos em Geografia, Relações Raciais e Movimentos Sociais, e vem trabalhando com relações raciais e ensino de geografia através e pela Lei 10.639 e pesquisa as lutas quilombolas e os processos de branqueamento do território no Brasil. Só fazendo um parênteses, a gente realizou uma atividade, cartografia social, muito interessante aqui no Quilombo, no Bracuí, que ainda está faltando aí, ele vir aqui para apresentar não só para a gente, mas para a comunidade esse trabalho, né? Já é uma cobrança, hein, Gabriel? Então, a dinâmica vai ser a seguinte, os dois vão falar, né, vão fazer a explanação deles, primeiro a Lorena, depois o Gabriel. Eles vão ter aproximadamente 30 minutos aí para realizar a apresentação. Depois a gente abre para questionamento, perguntas e para fala das pessoas que estão aqui, tá? Então, antes de passar a palavra para a Lorena, quero agradecer todo mundo aqui presente, né, as pessoas que vieram das turmas aí do Gabriel Siqueira, do Gabriel Fortunato, da Lorena, o professor Agildo também está aqui presente, né, que é colega de trabalho da Lorena, agradeço a presença. E agradeço também a presença de todos os estudantes que estão aqui para discutir e debater esse tema conosco, além da turma de Educação e Relações Étnico-Raciais, para a qual eu ministro aula. Tem gente entrando, muita gente entrando. Então, eu gostaria de passar aqui a fala para a professora Lorena. Tá? Lorena, a fala está contigo. Obrigada, viu, por aceitar o convite para estar conosco aqui hoje. Contigo. Obrigada, Diogo. Boa noite a todas e todos. Espero que estejam me ouvindo bem. Qualquer problema, me avisa aqui, tá, Diogo? Então, para mim é uma satisfação, né, participar dessa atividade, uma atividade de formação, de aprendizagem, né, de ensino também para cada um de nós, né, independente das nossas trajetórias acadêmicas, né, dos nossos momentos, né, dos nossos caminhos numa graduação ou pós-graduação. Eu quero agradecer principalmente à residência pedagógica, né, que atualmente, Diogo, eu também estou como coordenadora do programa Residência Pedagógica na unidade de Itapuranga, né, na UEG. O professor Egildo é um parceiro de trabalho, é professor do ensino básico numa escola estadual, num colégio estadual em Itapuranga, então é uma satisfação para mim ele estar presente, assim como os outros bolsistas residentes, né, porque a gente sempre coloca a importância da gente dialogar e aproveitar esses momentos de formação que nós estamos, né, nesse período de pandemia, né, então eu gosto de reforçar que é algo positivo, né, que nós conseguimos em meio de tanta tristeza, né, de tantos problemas que nós estamos passando, os encontros virtuais, as aulas remotas, né, foram algo que realmente tem nos aproximado. E aproximado também de temáticas, né, de temáticas no âmbito da geografia, e não só com relação ao ensino, no campo do ensino, que é onde eu atuo mais diretamente,
mas com relação a esse campo, né, vasto, epistemológico que a geografia tem, e nós estamos, né, procurando o tempo todo dialogar e aproximar as nossas pesquisas com relação à temática étnico-racial, de gênero e sexualidades, né, na medida do possível. Então, eu agradeço, né, a oportunidade e também a presença de cada um. Tem outros colegas, né, o Gabriel Fortunato, o próprio Gabriel Siqueira, que vai dividir essa atividade aqui comigo, né, outros colegas, amigos e amigas, né, para mim é sempre muito bom revê-los. Eu trouxe, na verdade, aqui um diálogo, né, curto, para que a gente consiga, né, reforçar algo que, de certo modo, né, nós temos tentado fazer, né, e o Diogo é um parceiro de trabalho nesse sentido também, né, o Diogo, como ele mesmo já disse, nós já temos, né, uma história dentro da universidade, desde o período em que nós estávamos como estudantes, nós ocupamos um espaço político muito importante dentro da Universidade Federal de Goiás, né, como um coletivo de estudantes negros e negras, e isso foi fundamental, inclusive, para a nossa formação, né, política, para a nossa formação pessoal, mas, sobretudo, para a nossa necessidade, inclusive, de irmos além, né, na condição de pesquisadoras e pesquisadores, para tratarmos de uma temática que, para nós, é também geográfica, né, para nós também é um elemento que funda as espacialidades, né, que permeia e é construída por outras espacialidades, e a gente está o tempo todo colocando isso, né, nas nossas pesquisas e produzindo conhecimento, né, Diogo? Acho que é importante frisar. E aqui a gente também tem outros parceiros e parceiras nesse trabalho. E quando eu vou falar um pouco sobre, quando eu penso, né, sobre relações étnico-raciais, por mais que seja algo muito amplo, né, e eu, obviamente, como uma pessoa, uma pesquisadora, eu procuro um caminho, né, tenho, inclusive, seguido um caminho específico para tratar das relações raciais, né, porque eu não consigo, obviamente, trabalhar com tudo aquilo que a gente acha que é necessário quando se fala do tema, né? A questão da etnicidade também é um campo fundamental, mas eu me coloco, né, me limito a falar especificamente das relações raciais no âmbito da escola, né, no espaço escolar, como uma instituição social que tem uma realidade que corresponde, de fato, ao que nós vivenciamos, né, as transformações sociais, as dinâmicas que permeiam a sociedade, né, e as relações com os outros e conosco, né, relações que nós estabelecemos também com os outros. E a escola, como um reflexo dessa sociedade, obviamente que ela também apresenta, né, uma prática de negação das relações raciais, né, ou de negação da existência do racismo, negação ou silenciamento das situações de discriminação e de preconceito, né? Então, isso é algo que permeia as nossas reflexões, porque, de fato, né, quando nós estamos, pensamos a escola também como uma instituição social, né, como um espaço social, a gente precisa trazer esses elementos que vão, de fato, nos dar um aporte para considerar a geografia como uma atriz, né, uma protagonista no tratamento ou na problematização desse conflito que é tão presente nas nossas relações sociais como um todo, né? E aí dizendo especificamente sobre o conflito racial. E quando nós percebemos, né, que em algum determinado momento, tanto a geografia que a gente se depara na universidade, né, ou essa geografia que a gente tem, inclusive, como um campo científico, e essa geografia que é feita na escola, que é reproduzida na escola, é alimentada na escola, né, e a gente percebe essa dificuldade em tratar, né, inclusive no campo das relações de poder, as intersecções de gênero, de raça, de etnia, de sexualidade, de geração e de classe, né, nós estamos, de fato, lidando com um problema que é estrutural, né, no campo da ciência geográfica. Então,
nós acreditamos numa geografia que seja uma ciência social preocupada com uma formação, né, dos alunos e dos professores e professoras, que problematize a realidade, a princípio, né, e que também considere a justiça social como um princípio formativo para a gente, já que a gente acredita numa ideia de atuação participativa, de protagonismo juvenil, né, que hoje em dia, nos documentos curriculares, isso é tão presente, né, a gente falar dessa necessidade dos jovens também trazerem para a escola, problematizarem a sua realidade junto aos conhecimentos sistematizados na escola, né, então a gente começa a perceber que a geografia também tem uma tarefa a cumprir, né, nesse âmbito. Quando nós fizemos uma pesquisa, né, um levantamento, alguns anos atrás, com relação a práticas docentes, ou a maneira como professores e professoras têm trabalhado com a questão racial na geografia, nós percebemos algumas limitações, né, sobretudo com relação ao próprio uso do livro didático, né, nós já vemos bastante pesquisas no campo do ensino falando especificamente, né, ou tratando especificamente da importância do livro didático, mas também das suas limitações, né, como muitas vezes o único material de acesso ou de atuação do professor e do aluno. Nós percebemos, né, muitas vezes que há, nestas práticas docentes, uma maneira de moldar aquilo que é possível ensinar na geografia, né? Moldar não no sentido de lapidar, mas talvez de engessar, né, o tratamento de alguns conteúdos, né, ou cristalizar alguns conteúdos e engessar, inclusive, aquilo que nós estamos chamando a atenção, que é pensar as relações raciais na sua dimensão espacial. Né? Então, se nós aqui, pensando a partir de uma perspectiva, eu posso dizer, baseada, né, em Vygotsky, né, de pensar o papel do professor, da professora como mediadores, né, mediadores no processo de conhecimento, que considera alunos como sujeitos ativos, que têm suas identidades, né, que vivencia contextos sociais muito diversos, né, que tem elementos culturais distintos entre si, valores, né, expectativas distintas entre si. Então, nós estamos, de fato, tentando pensar que o papel do professor, da professora, no sentido geral, mediar esse processo de conhecimento, mas pensando também nessa realidade vivenciada dos alunos e a maneira em que ele vai ajudar esses alunos a confrontar essa realidade com conhecimentos próprios da ciência geográfica. Né? Quando a gente fala do ensino das relações étnico-raciais, nós nos remetemos quase que automaticamente a uma concepção pedagógica, né? A uma ideia voltada ou ligada ao campo pedagógico, né? O que de fato não é um equívoco, mas o que a gente quer é estender a ideia de que o ensino das relações étnico-raciais é também um campo disciplinar, né? Ele é uma necessidade, né, uma perspectiva de formação que pode e deve ser considerada em vários campos disciplinares, né, se a gente pensar, inclusive, no diálogo entre as disciplinas escolares, né, nessa concepção de transversalidade, interdisciplinaridade ou transdisciplinaridade que a gente percebe nos documentos curriculares, né, sobretudo. Se nós acreditamos, então, né, nesse papel do professor como esse mediador, né, do professor, da professora como mediadores, então a gente começa a pensar na necessidade, né, de professoras e professores trazerem também a relação que esses alunos estabelecem com a questão racial, né, ou com a temática étnico-racial, né, porque nós sabemos que é um assunto, né, eu posso dizer assim, que está constantemente presente no dia a dia. Né? Então, como professores e professoras de geografia podem fazer essa discussão, né, ou podem remeter, de fato, a conceitos, né, ou a perspectivas para remeter essa temática, inclusive, como um campo importante para a geografia. Então, se eu discuto as relações raciais
como elementos próprios, né, aliás, como um elemento próprio, mas que condiz também com ensinar a geografia, é claro que eu vou precisar me instrumentalizar, né, para chegar a esse objetivo, né? Como eu disse, me parece como sendo um elemento do campo pedagógico, mas eu preciso pensar o que difere a geografia da pedagogia nesse sentido, né, de trabalhar com as relações étnico-raciais. Né? Eu diria que, obviamente, trata-se do arcabouço, né, teórico, conceitual que a geografia tem, que a pedagogia não tem. Né? Então, a priori, o professor e professora de geografia deveriam trabalhar a temática étnico-racial a partir dos conceitos ou das categorias. Bom, eu estava... Vocês me ouvem, né? Sim. Eu estava, então, comentando um pouco sobre esse papel, né, de entender professoras e professores como mediadores, né, desse processo de conhecimento, né, desde que considere alunos como sujeitos que são ativos, né, que têm identidades distintas, vivenciam contextos sociais, culturais distintos entre si, e a gente sabe também que esse papel do professor não é uma tarefa fácil, né? Ele precisa lidar, ele lida, na verdade, com a diferença o tempo todo, né? Isso é uma situação cotidiana na escola, né? Agora, o que nós precisamos, né, e de fato o que nós almejamos, é que esses professores e professoras consigam, né, em meio a essa heterogeneidade, apresentar situações que são cotidianas, né, que são... Tem só um microfone ligado que está me atrapalhando. Aí. Ele precisa lidar, né, com essa heterogeneidade de uma maneira na qual ele precisa ter uma formação adequada. Né? Então, muitas vezes, o que nós sabemos, né, e nos deparamos com o desafio que esses professores têm, inclusive, para implementar dentro das suas práticas, né, junto às suas práticas, a sua prática de atuação docente, essa conduta com relação à diferença, né, ou pensar a diferença como um elemento, inclusive, que precisa e que pode estar em todos os conteúdos disciplinares, né, sobretudo os de geografia, que é a nossa intenção aqui. E alguns desses desafios para esses professores, eu elencaria pelo menos 3, né? Que primeiramente algo que vem numa estrutura que está relacionada mais com a gestão escolar do que com a atuação do professor em si, né? Que é a organização cronológica da escola, né? A maneira como a escola estabelece calendário, estabelece datas comemorativas apenas para tratar de algumas temáticas, né? E a questão racial é uma dessas, né? E a gente se depara, inclusive, com essa barreira imensa, né, que é pensar ou discutir as relações étnico-raciais, sobretudo quando se aproxima o 13 de maio ou principalmente o 20 de novembro. Outra barreira seria a condução de conteúdos considerados prioritários para eles, né? Então, por mais que haja ali uma orientação curricular, né, uma orientação da sua prática e que está também atrelada a uma perspectiva bastante limitada, né, ou limitante, que o professor precisa lidar com o documento referencial, de referência, né, do currículo, então ele não consegue muito lidar com essa flexibilidade, né, e acaba, de certo modo, priorizando alguns conteúdos em detrimento de outros. Isso acontece principalmente em outros... Deixa eu só tirar aqui. Isso acontece em outras áreas disciplinares também, né? Mas na escola a gente sabe que há uma prevalência, né, de maior número de aulas, maior número de conteúdos, a língua portuguesa e matemática, e a geografia, cada vez menos aulas, né, disponíveis, e quando acontecem as aulas, né, elas são menores, né, durante a semana, e o professor, então, acaba lidando também com essa outra barreira. E, por fim, a outra barreira que eu acredito também que é muito séria é a
formação inadequada para o tratamento das diferenças, né, e da própria realidade social brasileira, dessa perspectiva interseccionada que nós defendemos, né, e que nós, inclusive, acreditamos. Mesmo que nós tenhamos, né, um marco histórico com a implementação da Lei 10.639 de 2003, né, e que a gente percebe, inclusive, que essa lei não só buscou a obrigatoriedade do ensino de história da África e cultura afro-brasileira nos currículos escolares, mas também trouxe mais reflexões, o advento de pesquisas sobre o ensino de geografia também acaba, de certo modo, acrescentando, né, essa temática, ou acrescentando a implementação da lei em alguns estudos, mas eles ainda são bastante incipientes, né? Pouco se tem tratado sobre esses caminhos no âmbito da geografia escolar, né, ou pensando as especificidades da geografia, com seus conceitos e categorias próprios, para colocar, de fato, o ensino das relações étnico-raciais nos conteúdos de geografia. E uma das dificuldades também que eu encontro, né, e que a gente vai observando, mesmo com a implementação da lei, é o fato de muitos professores e professoras de geografia não conhecerem a lei, né, e ao questionarem, ao serem questionados, né, sobre essa lei, ou a maneira como eles a utilizam em algumas das suas aulas ou projetos pedagógicos, muitos acabam afirmando que ela é uma lei específica para o ensino de história, né, ou para outras áreas que não a geografia, né? E essa visão, né, que é, de certo modo, equivocada, né, contraria os princípios normativos que estão impetrados na própria lei, né, que prevê, inclusive, que o ensino de história da agricultura afro-brasileira permeie todas as áreas, né? Então, há uma limitação. E quando nós vamos analisando, percebendo essas limitações, né, ela nos traz um reflexo, né, dessa realidade escolar, um reflexo que é a falta de conduta pedagógica dos docentes e gestores sobre a realidade racial de todos, né, que estão na escola, mas também da realidade racial brasileira, e, em específico, no ensino de geografia, né, essa dificuldade em relação ao tratamento do tema e a não priorização desses temas que, para nós, são socialmente relevantes e têm também a sua marca espacial, né, tem a sua espacialidade. Então, se a gente limitar, né, eu não vou me ater demais aqui a essa apresentação, né, para que a gente possa dialogar, mas eu trago talvez alguns questionamentos, né, porque eu estou dizendo até agora das limitações, das barreiras, né, dos entraves que nós apresentamos, claro, pensando a realidade da escola, mas que nós, né, nos cursos de licenciatura, né, nós que estamos de fato atuando nos cursos de formação de professores e professoras, podemos fazer ou podemos pensar sobre essas barreiras, né? Porque são barreiras, sim, que estão presentes na escola básica, mas elas são cíclicas e elas correspondem, inclusive, a uma realidade presente nos cursos de licenciatura, né? Porque os professores que estão atuando na escola básica são provenientes, né, dos cursos de licenciatura, e a formação nesse âmbito, né, a formação com relação a essa educação das relações étnico-raciais tem sido bastante limitante. E nós, então, perguntamos qual pode ser a contribuição efetiva ou peculiar da geografia para justificar, inclusive, a sua permanência como disciplina na escola básica, no momento em que nós estamos vivenciando, né, a reforma do ensino médio, né, que já está posta, a implementação de outros documentos curriculares, né, como a BNCC, e a BNCC para o ensino fundamental e para o ensino médio, e as críticas, né, com relação à diminuição da geografia, né, ou da atuação do professor de geografia nessas aulas, né, no ensino médio principalmente. Então, que caminhos, né, nós podemos seguir para tornar a geografia mais significativa, inclusive para o desenvolvimento dos estudantes, isso de várias fases ou de vários níveis de ensino, né? Então, nós estamos passando atualmente por um momento de defesa, né, da permanência da geografia como uma disciplina escolar,
né, defesa da geografia como um conhecimento necessário, inclusive, para a formação cidadã, para a formação ativa, né, para que os alunos tenham, de fato, uma concepção democrática de mundo, né, tenham, inclusive, noção da sua posição no mundo, e, além de estarmos, né, nesse momento crítico relativo à educação ou às políticas educacionais, nós também estamos num momento necessário de fazer valer o ensino das relações étnico-raciais nesse campo da geografia, né? Então, nós precisamos ter, de fato, esse entendimento que nós estamos ensinando a geografia, né, ou formando professores e professoras para atuar no ensino da geografia, e ensiná-la para sujeitos que estão vivenciando contextos específicos, né, de realidade. Então, por isso a gente hoje acredita, né, e fala tanto da necessidade de formar para uma educação geográfica, né, uma educação que paute por elementos que vão além da instrução, né, que vão além daquele entendimento do que é a geografia ou para que serve a geografia no sentido de expor conteúdos, né, ou de tratar especificamente uma temática ou outra, mas de pensar de fato que a nossa posição no mundo, né, ou essa ideia, para além da ideia da localização, né, da utilização das categorias como lugar, paisagem, território, né, região, sejam de fato fundamentos, né, que são de fato fundamentos da ciência geográfica, mas que nos dão condições para mostrar uma intencionalidade social, né? Ensinar a geografia precisa ser também uma tarefa social, né? Uma tarefa que contribua com a formação de alunos nas suas mais diversas realidades, né? Então, a gente precisa também perceber que o professor ou professora de geografia precisa conhecer seus alunos, ensinar, inclusive, a geografia, conhecendo a realidade dos seus alunos, as suas histórias e as suas identidades, né? Só para finalizar, então, nós sabemos também, além desses percalços relacionados com a prática docente na escola, nós precisamos lidar, né, ou nós temos o tempo todo que lidar com um outro que corresponde a uma estrutura marcada, né, uma estrutura social marcada na realidade brasileira, né, que é justamente essa dificuldade em lidar com o conflito racial, né, com o racismo, né, como uma base, inclusive, uma base para a própria política nacionalista, né, de construção de uma identidade brasileira. Então, nós vivenciamos historicamente uma máxima de que a afirmação de que ser brasileiro é mais importante do que se afirmar como negro ou como branco, né, ou como indígena, né? E além desse elemento, a gente tem, de fato, a construção da mestiçagem como algo positivo, né, como algo, inclusive, que nos faz brasileiros. E eu acredito que essa máxima, né, essa percepção sobre, que é distorcida, né, mas é uma percepção real, distorcida da nossa condição social, da nossa formação enquanto sociedade brasileira, é um dos elementos também que nos impede, inclusive, de aproximar, né, a geografia nas suas bases teórico-conceituais, de uma perspectiva racial que seja integradora, né, que seja problematizadora e atuante no sentido de romper com essa realidade. Se eu vou pensar também nos avanços do ponto de vista das políticas educacionais, né, nós já falamos que a Lei 10.639 representa para nós ainda um avanço, né, por mais que ela tenha ainda uma certa dificuldade de ser compreendida como um elemento fundamental na escola, né, nas práticas docentes, também no ensino superior, né, porque a gente sabe que muitos professores, formadores de professores e professoras também desconhecem essa lei, né, desconhecem a 11.645, mas a gente sabe que, do ponto de vista da construção dos documentos curriculares, né, nós temos atualmente, no âmbito da própria BNCC, né, apesar de toda a sua contextualização, que a gente sabe que é munida de críticas e que a gente precisa ler com bastante cuidado,
cuidado, mas no próprio âmbito dela, a gente percebe ali um princípio, né, formativo, tentando dizer, né, tentando apresentar aos professores a necessidade de que os alunos identifiquem a presença, né, da sociodiversidade, das culturas, sobretudo indígenas e afro-brasileiras, e compreenda essas características no âmbito das suas territorialidades, né? Então, o que eu quero dizer com isso, né, pegar uma parte ínfima ali desse documento, mas é para dizer que, a partir dele, nós também temos, né, um respaldo, né, para afirmar de fato que a questão étnico-racial ela já entrou, né, no âmbito da geografia escolar, no âmbito desse princípio de uma educação geográfica, ele está presente, né, ela está presente nos documentos curriculares, e o que nós precisamos e queremos é garantir a sua efetivação nas práticas docentes, né, nas práticas, na própria atuação pedagógica da escola, na gestão escolar, e o que nós precisamos e que nós podemos fazer, né, e aí falando, obviamente, das nossas posições aqui, né, como professora, formadora de professores, é garantir que essas orientações sejam, de fato, transmitidas, né, nos cursos de graduação e de pós-graduação também, né, para que a gente possa ter uma outra realidade diferente daquela que eu tenho percebido também num outro levantamento que foi feito, né, de uma quantidade ínfima de dissertações e teses relacionadas com a temática racial e de gênero na geografia, né. Então a gente precisa, de fato, pensar nessa realidade que nós temos é a maneira como nós podemos transformá-la, né. Então, acho que esse momento aqui de formação é justamente um ponto para que isso seja possível, né, Diogo? Fechou, Lorena. Obrigado, Lorena. Então, aqui sem delongas, né? A gente já teve um probleminha aqui, técnico e político. Eu queria passar a palavra para o professor Gabriel, tá? Gabriel, mais ou menos 30 minutos, tá? É isso, Tá, fique à vontade. tá ok, né? Em primeiro lugar, boa noite a todas e todos. Queria agradecer o Diogo por estar aqui, né? Tendo a possibilidade de trazer esse diálogo, de aprender também, né? Discutir, apresentar algumas questões para a gente, né? Entendendo que espaços como esse tornam possíveis, né? Determinados diálogos que a distância às vezes impede, né? Então, dentro desse mecanismo que envolve as aulas à distância, né, falas, congressos, mesas à distância, a vantagem é poder aproximar diálogos que só aconteceriam em determinados contextos, eventos, né, bem espaços, em alguns espaços, né. Teve o evento em Goiânia para a gente discutir a lei, a questão étnico-racial, né, que reuniu boa parte das pessoas que discutem sobre o tema, e mesmo assim esses encontros eram espaços muito pequenos, em determinados contextos muito restritos, né? Então esse espaço aqui da internet ele nos possibilita dialogar para mais gente e superar um pouco essas distâncias, embora haja problemas como o que aconteceu aqui agora, né? A minha intenção aqui com vocês é discutir um pouco o livro didático, né? Eu vou pegar até a fala da Lorena, né? Quando ela traz o livro didático enquanto um objeto, né, de disputa de saberes. A ideia é trazer um pouco ele para discutir aqui, entendendo ele dentro de um campo, dentro de uma arena, né, que vai disputar conteúdos sobre geografia e dessa forma também sobre a questão racial, principalmente a partir da lei, né. Eu vou trazer uma apresentação para tentar ser objetivo, né, para a gente conseguir trazer elementos para esse diálogo. Eu acho que vai encaixar muito com o que a Lorena falou, né, deu uma boa abordagem, né, uma contextualização da discussão, e eu vou tentar entrar num objeto mais específico aqui para a gente. Posso colocar aqui, Diogo? Apresentar uma Pode janela. colocar. Deixa eu botar aqui. Será que fechou aqui? Pedindo que eu... Na hora que deu aquela confusão, eu fui fechando as coisas. E acho que saiu aqui. Pronto.
Foi. Foi. Vou tentar colocar naquele modo para ficar um pouco maior, para que a gente consiga... Pronto, assim fica melhor. Bem, a ideia aqui, então, é de trazer essa discussão, né? O livro didático é um objeto de disputa. Para quem não me conhece, né, eu sou professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a Faculdade de Formação de Professores, que não é a UERJ de Maracanã, né, mas é a UERJ de São Gonçalo. É um campo mais periférico dentro desse contexto da interiorização das universidades que ocorreu no Brasil inteiro, né, e também ocorre no Estado do Rio de Janeiro. Eu faço parte de um núcleo, né, que discute relações raciais já há bastante tempo, NEGRAM. Eu entrei em 2009, quando ainda era da graduação, e essa fala aqui com vocês hoje é um pouco o resultado dos vários processos formativos que eu venho tendo desde então, né? Diálogos com diversos professores, com diversos pesquisadores, né? O próprio Diogo participou bastante da minha trajetória acadêmica, né? Seja no mestrado, seja no doutorado, né? A gente sempre manteve esse diálogo. Então, a ideia aqui é trazer um pouco dos resultados, que é a minha proposta também de pós-doutorado, para discutir a ideia do livro didático e a inserção da questão racial. Então, só para contextualizar um pouco aqui esse debate, né, eu venho realizando algumas pesquisas sobre materiais didáticos e a Lei 10.639. Ela está muito associada aos meus trabalhos, né, a monografia foi trabalhando na representação dos quilombos em livros didáticos. Na dissertação, discutia um conceito de branqueamento do território ou apagamento das populações negras dos livros didáticos, principalmente dos livros produzidos entre 2010 e 2012. Então, aquela pesquisa demonstrou aspectos ligados à supervalorização da imigração, principalmente a imigração europeia, e o apagamento das trajetórias negras, principalmente na abordagem temporal pós-abolição, né? Então, tanto a monografia quanto a dissertação foram voltadas para a questão dos livros didáticos. Já a tese, eu trouxe o debate sobre comunidades remanescentes de quilombo, pensando os processos de resistência do quilombo de Santa Rita do Bracuí em Angra dos Reis, né? Na instituição onde o Diogo dá aula. Então, a ideia, né, da minha formação sempre esteve atrelada à questão racial, sempre esteve atrelada também a um temário que envolvia a Lei 10.639, pensando a educação como objeto, como uma ferramenta, né, fundamental nos processos de resistência e no combate ao racismo, né, sendo um dos meios pelo qual nós percorremos e trabalhamos nesses últimos anos. Também pude participar nesse meio tempo enquanto avaliador do Programa Nacional de Livros Didáticos, né? Ora fui avaliador, ora coordenei o processo. Então, essa experiência também me ajudou muito a entender todo o processo de avaliação e distribuição dos livros didáticos, entender por que ele é um objeto de tanto tensionamento assim e por que ele também é um caminho interessante para a gente olhar, observar, analisar como a questão étnico-racial vem ganhando forma no ensino de geografia, principalmente como ela vem disputando espaços onde antes ela era excluída. E eu entendo que o livro didático é um desses espaços. Eu vou trazer aqui um pouco no nosso diálogo por quê. Eu acho que, em primeiro lugar, a Lorena ela apresentou vários elementos, né, para a gente pensar em intervenções para a aplicação da Lei 10.639. E aqui a ideia é só expor alguns deles, né, eu acho que ela já falou alguns, eu vou sistematizar aqui, porque eu acho que são formas, né, são meios interessantes para nós observarmos como a lei vem adentrando em diversos espaços, né. Então, nós temos, por exemplo, a publicação de editais para compra de livros sobre a temática, que ocorre tanto nas escolas quanto nas universidades. Nós temos a criação de pós-graduações, que tem a lei como um foco, né? Aqui no Rio de Janeiro, nós temos a pós-graduação do Cefet, tanto a especialização quanto o mestrado. Nós temos incentivos também para pesquisas na área, né, com bolsas. É uma maior aceitação nos projetos sobre a temática racial nas pós-graduações. Isso é importante, né? Nós podemos pensar que aí há 20, 30 anos atrás, entrar com um projeto que envolvia o debate étnico-racial na geografia era difícil. Hoje nós temos uma ambiência epistêmica que nos favorece a disputar mais o campo. Nós temos professores, né, que ultrapassaram essa barreira importante que foi levar esses conteúdos para a pós-graduação, e isso nos possibilita hoje, né, ter nossos projetos aprovados para entrar nessas pós-graduações. Então, é muito importante olhar a trajetória dos pesquisadores que debateram isso nos anos 90, para nós entendermos como, né, e por que nós estamos debatendo a questão étnico-racial nas pós-graduações atualmente. Nós temos a criação de disciplinas nas licenciaturas.
para debater a lei em sala de aula, né? Vocês são um exemplo disso. Na UERJ de São Gonçalo, a reforma curricular vai criar uma lei também, vai criar uma disciplina também para trabalhar a lei, né? De certa forma, nós também observamos diversas oficinas e cursos para professores que não tiveram contato com esses debates nas graduações. Uma outra forma de intervenção que eu entendo a partir da lei é a inserção / revisão de conteúdos nos livros didáticos, né? Então, esse é um campo também importante para a gente ver como a lei vem sendo inserida e tratada no ensino de geografia, e foi um exemplo, né, que eu tentei me aprofundar para a gente trazer a discussão sobre a lei no ensino de geografia. Né? E aí, algumas perguntas surgem, né, quando a gente pensa no livro didático, né? Primeiro, por que é importante, né, que o livro didático traga temas referentes ao da lei, né? Acho que essa é uma primeira pergunta que nós temos que fazer, até para tensionar o livro didático, né, para pensar o que é esse material, refletir e também disputar, né, os conteúdos que vão compor. O segundo ponto, né, o que existia nos livros didáticos antes da lei, né? É interessante, existem muitas pesquisas sobre isso, né, e dão um pouco da dimensão e do que significa a lei para esses materiais didáticos e para o ensino da geografia também. Um terceiro ponto, né, quais são os marcos jurídicos que balizam a inserção desses temas nos livros didáticos, é uma questão se há ou não mudanças significativas, e a última, né, se nós já chegamos hoje no ensino não eurocêntrico, né, que é muito mais um horizonte, né, um sonho, um projeto que nós estamos disputando, né, nesse espaço, do que necessariamente uma realidade. Mas nós sempre temos que colocar essas perguntas, porque elas nos motivam também a disputar cada vez mais esse tema na geografia. Quem já está há um tempo debatendo sabe que é uma disputa muito grande e que ainda tem muito caminho para percorrer, né? Nesse debate, nas pesquisas, nas monografias, dissertações, teses, e etc. Então, para debater isso, a gente tem que entender um pouco do objeto livro didático, né? E aí, a primeira coisa para entender esse objeto livro didático é nós buscarmos informações sobre ele, né? Por que o livro didático é importante, né? Primeiro, porque ele é um artefato cultural, né? Ele demonstra uma série de disputas sobre o que é ou não a nossa ciência. Então, os conteúdos que estão lá são conteúdos considerados importantes e que constituem efetivamente o que se entende por conteúdos de geografia. O que é importante para a geografia, né? O que o campo produz ou o que o campo tem como hegemônico para ser ensinado. Então, quando você folheia um livro didático, você está olhando uma série de conteúdos que estão, de certa forma, cristalizados dentro daquele material. Até no final dos anos 90, nós tínhamos conteúdos muito focados no ensino de região. Isso tem muito a ver com uma herança da geografia francesa, né, regionalista, já que quando os livros didáticos chegam no Brasil, né, nos anos 30 e anos 40, eles bebem muito da geografia francesa, principalmente com um geógrafo, um pesquisador, né, o Haroldo de Azevedo. Então, essa geografia mais regionalista, que traz uma concepção muito forte de estigmas, né, de padronizações, até do campo do eurocêntrico também, ela fica muito forte nos livros como marca, e ela permanece durante muitas décadas. Aí, no início dos anos 2000, nós começamos a observar mudanças. Então, nós devemos entendê-la como um artefato cultural que representa a própria disputa do campo. Uma segunda característica interessante, né, é entender o livro didático como regulador e padronizador do currículo, né, ou como resultado da regulação e padronização curricular. O livro didático sim, né, o que se entende por um currículo de geografia. Quando o Estado ele faz um processo avaliativo e ele compra o livro didático das editoras, ele está demonstrando que aquilo ali é importante no campo do ensino em geral. Então, o livro didático é um material, sim, né, importante para o Estado também. E, obviamente, né, ele ainda hoje é um dos materiais mais utilizados em sala de aula. Aqui eu pego uma referência da Pantucho só para a gente entender, né, que o livro didático, então, ele é uma produção cultural e também é uma mercadoria, já que o Estado compra esses livros para distribuir para as escolas, né, e as editoras têm um grande filão nesse processo. Só para vocês entenderem, né, os livros didáticos no Brasil, eles se constituem como o terceiro maior campo de vendas, o maior campo, né, de exemplares comprados pelo Estado. Então, ele tem uma importância aí central no contexto de ensino. E aí, quando a gente está falando de livros didáticos, nós temos que entender que há um programa que regula a compra, a avaliação e a distribuição dos livros didáticos.
nós temos uma avaliação feita pelo Estado, né, que é o PNLD, o Programa Nacional de Livros Didáticos. Então, o livro didático no Brasil, ele é uma política pública. Ele é uma política que envolve, inclusive, cifras muito altas, né? Então, você tem uma avaliação que é realizada pelo Estado, você tem uma avaliação que é em grande proporção, né? Eu fui pegar os últimos 4 anos de exemplares vendidos, nós temos 600 milhões de exemplares. O Estado brasileiro gastou 5 bilhões em livro didático nos últimos 4 anos. Isso é uma cifra muito significativa, pensando o que é gasto com educação no Brasil. O gasto para livro didático, ele compõe grande parte dessa fatia. Né? Você tem um edital que contém os marcos normativos, né? O que o livro didático deve conter e não deve conter, que se configura como que é o currículo, e esse edital ele é alvo de disputas, né? Até porque você está dizendo o que vai ser ensinado naquele campo. Então, nós entendemos o PNLD, né, esse programa de livro didático, como uma arena política. Nós temos ali comunidades epistêmicas, que é o campo da geografia, que disputa o tempo inteiro, né, quais são os conteúdos mais importantes. Nós temos o Estado, que avalia, compra e distribui. Nós temos as editoras como Saraiva, Moderna, FTD, que ganham bilhões, né, todas as décadas com livros didáticos. Vamos lembrar que os livros didáticos eles são cíclicos, eles são comprados a cada 3 anos, né, em cada segmento do ensino. Então, ele é um dinheiro, é uma fonte de renda anual para as editoras. Então, né, nós temos as editoras aí tentando agradar o máximo possível ao Estado, com um tratamento ao edital e à publicação daqueles livros, entendendo que os livros são escolhidos por professores e secretários e, a partir desse momento, são distribuídos para as escolas. Então, é importante entender o livro didático enquanto uma padronização curricular, enquanto um objeto de disputa, enquanto uma mercadoria que gera lucros milionários, até bilionários, para as editoras. Né? Só para vocês entenderem como é que é o processo avaliativo, né? Isso também é importante, porque quando nós buscamos entender como a questão racial está presente nos livros didáticos, nós temos que entender como são feitos os processos de avaliação sobre o que consta ou não no livro didático. A avaliação ela é feita por uma dupla, né? Que dentro do processo avaliativo é chamado de duplos cegos. São dois pesquisadores da área que avaliam um livro a partir de uma ficha avaliativa que contém mais de 200 perguntas, apontando o que esse livro didático tem ou não tem. Aliás, os itens que ele atende ou não atende. Sempre inserindo exemplos para justificar a aprovação ou reprovação do livro. Ao final da avaliação, essas duplas elas se conhecem e, assim, elas consolidam uma resposta na ficha. E aí você tem a aprovação ou reprovação daquele livro. De certa forma, a gente pode entender que nesse processo avaliativo nós temos negociações de subjetividades, né? Vou dar um exemplo para vocês. Tem um pesquisador que ele tem um profundo conhecimento sobre a dinâmica étnico-racial no Estado brasileiro, na formação do território, na consolidação da organização espacial. Por outro lado, você tem outro avaliador que acha que a temática racial é você inserir uma roda de capoeira num livro didático, e apenas isso. Esse avaliador, né, que entende, né, que uma inserção pontual é o suficiente, ele vai aprovar uma obra que basicamente não contenha referenciais sobre a temática étnico-racial. Enquanto o outro vai discutir que a obra não atende porque ela só insere de forma pontual aquele assunto. Então, esses dois avaliadores vão negociar essa resposta para tentar, né, chegar a um acordo comum. Caso eles não cheguem, tem uma outra pessoa que coordena o processo que vai escutar os dois avaliadores para tentar, né, identificar qual é a resposta mais plausível. Então, nós temos discussões o tempo inteiro sobre o que é aprovável e o que não é aprovável, o que é reprovável nesse caso. Então, a discussão dos avaliadores para avaliação é uma disputa curricular também. Esse livro sendo aprovado, nós temos um guia, né, é um texto, uma resenha que é publicada sobre cada livro. Essa resenha chega até as escolas e aí os professores /secretários escolhem os livros, né, de acordo com esse guia. Porém, contudo, entretanto, nesse meio tempo, nós também temos a presença massiva das editoras nas escolas, distribuindo os livros, promovendo suas coleções, oferecendo mimos aos professores, ou seja, né, muitas vezes deturpando o processo avaliativo e também o processo de distribuição desses livros didáticos. Mas é preciso entender, né, que há todo um contexto de disputa e de negociação na avaliação desses livros didáticos.
né? Aqui eu botei só alguns marcos legais, não vou meter isso não, né? O que reprova um livro didático efetivamente, né? O livro didático conter erros conceituais, conter informações incorretas. Atualmente, um livro didático que não atende a BNCC é reprovado. Inclusive, a avaliação hoje se constitui em grande parte para ver se o livro atende ou não a BNCC, que demonstra esse conceito, né, de padronização do material didático. Nós temos um quarto ponto, que é a discussão, né, se o livro didático contém ou não preconceitos ou informações que podem levar a ele. Se o livro didático conter alguma coisa desse tipo, ele é reprovado também. E, por último, o livro didático pode ser reprovado pela repetição excessiva de erros, né? Para vocês terem uma ideia, tem coleção que tem 300, 400, 500 erros. Essa para vocês entenderem, né, como é que é complexo esse processo avaliativo. Mas no que envolve a questão étnico-racial, como é que é feita a avaliação desses materiais didáticos? Se a gente pegar o edital de 2020, né, para avaliar obras referentes ao ensino fundamental, né, séries finais, né, anos finais, desculpem, nós temos 3 perguntas que envolvem um processo de avaliação para saber se a obra contempla ou não um debate étnico-racial. A primeira, essa que está aparecendo na tela, que envolve que aponta se essas coleções estão livres ou não de estereótipos. E aí são vários desses estereótipos, entre eles regionais, o regional e o étnico-racial. Então, essa pergunta aqui ela tem um claro objetivo de identificar se a obra tem estereótipos ou conduz a estereótipos. Caso a obra conduzir, o avaliador coloca isso como exemplo e a obra é reprovada. Então, se ela tem estereótipo, ela deve ser reprovada. Esse, pelo menos, é um dos marcos do edital. Uma segunda questão é se a obra promove positivamente a imagem dos afrodescendentes, apresentando eles em participação em diferentes espaços de trabalho, profissões e de poder, valorizando o protagonismo social. De certa forma, essa questão ela envolve a inserção da Lei 10.639. Então, para uma coleção ser aprovada, teoricamente, ela tem que promover a imagem dos afrodescendentes, tem que colocar situações ou exemplos que essa população está inserida em espaços de trabalho, em espaços de poder. Então, essa é uma pergunta que, caso a coleção não atenda, a coleção é reprovada. Agora, até que ponto, até que dimensão a coleção deve atender, isso é um processo negociado muitas vezes na avaliação. A terceira e última pergunta, que envolve, né, nesse processo avaliativo, a questão étnico-racial, diz respeito a se ela promove positivamente a cultura e a história afro-brasileira e quilombola. Então, insere a temática quilombola também como um aspecto fundamental para a coleção ser aprovada. Essa pergunta ainda insere os povos indígenas e os povos do campo, muito associado à Lei 11.645, né, que é a Lei 10.639, com a inserção das populações indígenas. Essas 3 perguntas, elas constituem o que no edital efetivamente aponta para aprovação da coleção no que tange a questão étnico-racial. Então, se o livro didático conter, né, elementos vinculados a essas 3 perguntas, ele é aprovado no que diz respeito à dimensão étnico-racial. O que aparece como exemplo, o que os avaliadores apontam como exemplo, né? Essas respostas aqui eu peguei através da Lei de Acesso à Informação. Eu pedi a avaliação para o MEC, né? Então, pedi para o MEC, né? Solicitei que eles me enviassem os últimos 6 anos, os últimos 10 anos de avaliação de materiais didáticos, eles me mandaram esses documentos. Aqui foram alguns exemplos que eu retirei do MEC, né? Então, o que os avaliadores respondem, por exemplo, nisso, né? Eles respondem que a coleção atende porque há uma seção específica que insere esse tema como atividades. Eles indicam, né, que ela promove discussões, quando ela insere discussões sobre o movimento negro, sobre a questão quilombola. Então, há uma série de exemplos que são mobilizados para atender a inserção desse tema, e dessa forma aprovar esses livros didáticos. Dessa ficha, né, sai o guia. Aqui eu trouxe um exemplo do guia para vocês, né, isso é acesso público também, vocês podem procurar na internet, Guia dos Livros Didáticos de Geografia. Você vai ter um guia com todas as coleções aprovadas, tem acesso na internet desde 2009, né, então está disponível os guias dos últimos 13 anos da internet, cada ano corresponde a um segmento do ensino, esse aqui é o referente ao 2020, né. Como vocês podem ver, a gente acessando, clicando nas coleções, aparece uma resenha completa, e essas resenhas também informam sobre o que
a obra aborda enquanto questão racial. Aqui, por exemplo, é o que ela disse sobre o projeto Araribá Mais, né, que foi uma obra reprovada em um dos PNLDs por não inserir a temática racial. Aqui a gente pode ver que muitas vezes, né, mesmo inserindo de forma pontual, o livro é aprovado, mas há um texto que indica os problemas nesse livro. Né? Aqui, por exemplo, né, no guia é apontado, né, que as discussões sobre racismo são dispersas, não retratam de modo aprofundado os modos de vida, os conflitos e as territorialidades que envolvem os povos originários. Ademais, né, privilegia uma leitura de mundo eurocêntrica, onde o continente africano aparece de modo reducionista, utilizando apenas imagens que não apresentam ou não expõem a diversidade de povos africanos. Né? Então, além de não trazer uma discussão sobre os conflitos e territorialidades das comunidades quilombolas, há uma leitura de mundo eurocêntrica e o continente africano é apresentado de modo reducionista. Aqui nós podemos observar que mesmo quando a coleção é aprovada, ela pode conter diversos problemas. Afinal, o edital fala se a obra promove, ela não fala se a obra trabalha de modo efetivo, se há uma complexidade naquilo, ou se as informações são múltiplas. Apenas solicitam-se exemplos de como ela trabalha. Se ela trabalhar a partir de alguns exemplos pontuais específicos, a obra deve ser aprovada. Afinal, o edital não diz nada sobre reprovação em casos de não promoção. Aqui é uma outra informação, né? Para a gente no guia, foram 11 coleções aprovadas, eu peguei só de 2, só para a gente entender quais são as informações trazidas pelo guia. Aqui nessa obra, por exemplo, é dito, né, que a distribuição da população por cor, raça ou etnia é apresentado, porém as relações raciais não são discutidas de modo satisfatório ao longo dos volumes. Mais um exemplo de uma obra que insere a temática, mas não discute. Ou seja, a própria resenha está indicando que essa obra não trabalha a questão étnico-racial de modo efetivo. Ela apenas insere algumas discussões ou alguns temas sobre isso. Por último, né, essa terceira é uma obra, né, há um comentário sobre essa obra que aponta que ela está isenta de preconceitos, porém a abordagem sobre o protagonismo dos afrodescendentes é pontual. Há apenas imagens que discutem, né, a presença de negros na formação do espaço brasileiro. Ou seja, né, mais uma obra que é aprovada, mas que apenas insere pontualmente esse tema. O que esses guias, né, eles nos apresentam? Apresentam que, embora haja um marco regulador jurídico para aprovar livro, para conferir a questão étnico-racial nos livros didáticos, há também estratégias por parte das editoras e dos autores que inserem apenas pontualmente essa questão e não trabalham de forma efetiva os temas. Né? E aí nós devemos fazer algumas perguntas, né? Mas afinal, será que isso é uma mudança positiva? Ou seja, pelo menos inserir é um ganho, é um progresso ou não? E aí eu selecionei alguns trabalhos aqui, vou fazer rápidos comentários sobre eles, que abordaram a questão étnico-racial nos livros didáticos. Né? O Paulo Vinícius Silva, por exemplo, autor, né, de livro didático, também pesquisador da área, ele vai pesquisar os livros de língua portuguesa na década de 90. Ele vai entender que os livros didáticos não mencionam a questão étnico-racial, mas evitam expressões racistas, coisa que era comum na década de 80. Em contraponto, há a presença massiva de pessoas brancas. Em outro trabalho da Ivane Tonini, que foi a tese dela, ela observou livros de geografia entre 96 e 98. Ela trabalha com a ideia de imagens reguladas. As imagens regulam os espaços que brancos e negros ocupam. Ela vai identificar, a partir da avaliação de mais de 3 coleções, que os negros ocupam majoritariamente áreas de subdesenvolvimento ou pobreza. É assim que as imagens os retratam, né, os representam. Já na avaliação de Hatz, né, no artigo que ele publicou, se não me engano, em 2009, ele olhou o livro didático de 2002 e 2005. Ele apresentou como a África era estigmatizada nesse período. Notem que esse é o período de criação da lei. Mas, efetivamente, as editoras não começaram a alterar os livros nesse período. Né? A lei é de 2003, ela só começa a valer no ciclo do PNLD em 2004. Então, em 2004, ela passa a compor o edital que regula os livros didáticos para aprovação. Na minha dissertação, eu pesquisei livros de 7º ano, livros de geografia, publicados entre 2006 e 2009. Eu percebi que já inseria algumas discussões. Por exemplo, todos os livros tinham inserção na temática quilombola, porém, todos apresentavam apenas de modo pontual.
Existiam poucas referências à temática racial, poucas discussões, e o que se via era uma presença continuadamente massiva de população branca. Né? Por fim, né, o último trabalho que eu peguei para trazer essa análise para vocês foi o trabalho do Renato, onde ele discute livros aprovados entre 2015 e 2017. E o que ele diz? Ele diz que você começa a enxergar uma série de temas que abordam políticas e ações afirmativas, comunidades quilombolas, segregação de base socio-racial, ou seja, há um temário sendo implementado, mas ainda de forma pontual. Porém, se comparados aos livros publicados dos anos 2000, há uma diferença significativa. Ou seja, né, 15 anos depois da lei, começam a serem observadas inserções, né, e discussões nos livros didáticos. É o suficiente? Isso é algo que ainda carece de pesquisa. Né? Nós precisamos pesquisar mais os livros publicados atualmente a partir de metodologias mais rígidas. Quando eu falo metodologias mais rígidas, é porque nós não podemos olhar os livros didáticos e falar, eu quero ver isso. Nós temos que criar uma base metodológica que a gente possa replicar, né, em outras coleções para criar um panorama. O que os livros didáticos, de modo geral, nos dizem sobre a temática étnico-racial? O que os livros didáticos do 7º ano nos dizem sobre a formação territorial brasileira? Isso é uma proposta de pesquisa, uma reflexão para nós entendermos até que ponto a questão étnico-racial aparece nesse material, que é um material distribuído massivamente pelo Estado. É um material que, de certa forma, demonstra um pouco o que é o currículo da geografia. Um elemento que complexifica esse processo é a atual conversão e a atual produção de livros de ciências humanas e sociais aplicadas. A última avaliação para comprar livros didáticos não envolve mais geografia, história, sociologia, filosofia, envolve ciências humanas e sociais aplicadas. Então, a discussão em história, em geografia, em sociologia, ela está toda construída no mesmo volume, na mesma unidade. O que isso pode representar para a gente, né? Eu participei do último processo avaliativo, e aí uma impressão que eu tive contato com 2 obras, né? Dentre 26 obras que foram avaliadas. Essas 2 obras demonstram uma inserção massiva da temática étnico-racial. Uma das hipóteses para entender essa inserção massiva é entender, primeiro, que ao se associar com o campo da história, nós adquirimos, né, os conteúdos sobre questão racial, que lá eram muito massivos, foram incorporados numa narrativa geográfica. Então, tem muita referência sobre questão étnico-racial na formação territorial brasileira. Uma segunda hipótese é que o campo vem sendo cada vez mais disputado e que as editoras e os autores começaram a incorporar esse tema de modo mais intenso. Essa é uma segunda hipótese que a gente pode enxergar. Uma terceira hipótese é que a produção, né, recente sobre a questão étnico-racial vem sendo também incorporada nas narrativas de geografia e história. Então, nós temos essas 3 hipóteses, elas não se excluem, elas podem, na verdade, se combinar, né, para nós entendermos como há, sim, um resultado na disputa pelo currículo. Né? O que nós fazemos é, sim, importante para o ensino de geografia que debata a questão étnico-racial. E aí ficam algumas perguntas para a gente dialogar, para a gente discutir. Né? A primeira é quais são as metodologias possíveis para analisar materiais didáticos a partir da questão étnico-racial. Para mim, fica claro que o PNLD e a avaliação que o Estado faz não é suficiente para a gente discutir efetivamente se há ou não há inserção da lei nos livros didáticos. Né? Uma segunda questão é se é possível outro formato de análise feito pelo Estado, ou essa análise tem que ser, né, realizada por nós, né, que estamos debatendo, que estamos olhando o tema de modo mais profundo. Um terceiro tópico é quais são as formas de evolução desse tema no ensino da geografia. Como é que esse tema vem entrando no ensino da geografia? A Lorena falou da avaliação a partir da leitura com os professores, a gente pode pensar os livros didáticos, podemos olhar os cursos de graduação e podemos olhar também os trabalhos nas pós-graduações e nos artigos publicados em revistas. Esses são alguns caminhos possíveis para nós observarmos como o tema vem ganhando forma na geografia. Espero não ter sido muito maçante aqui, mas a ideia era pensar esse livro didático como objeto e entender como, após 20 anos da lei, ela vem sendo cada vez mais presente nesses materiais e como essas pesquisas que vêm sendo produzidas nas últimas décadas vêm dando resultado. Não é o que nós esperamos, né? Mas o processo é contínuo, nós precisamos discutir e também disputar espaços do que envolvem, né? O que ensinar em geografia e o que é propriamente a geografia.
É isso aí, Diogo, pode retomar aí. Gabriel, obrigada. Antes de abrir aqui para as perguntas, eu coloquei um link aí de uma tabela para quem quiser certificado preencher. Eu só estou tendo um problema aqui para liberar para todo mundo, né? Depois da invasão aqui, ficou tudo trancado no meu computador. Mas eu vou tentar fazendo isso aqui manualmente, um por um. Aí quem quiser certificado só pede permissão para acessar a tabela, eu vou liberar, aí você coloca os dados e logo eu encaminho para vocês os certificados. Tá bom? Então, eu vou abrir aqui para a primeira rodada de perguntas, né? Agradecer o Gabriel e a Lorena aí pela explanação, né? Foram super profundas e eu acho que apresenta vários elementos para discutir, né, o ensino de geografia e as relações étnico-raciais. Então, eu quero abrir aqui para uma rodada de 3 perguntas e aí, né, eles respondem, depois a gente abre mais uma rodada. Podem abrir o microfone, né? Fiquem à vontade, vocês vão levantando a mão, eu vou escrevendo aqui. Alguém levantou a mão que eu não estou vendo? Só um minutinho, deixa eu só. A Aline. Então vai lá, Aline. Boa noite, gente. Quem está falando é a Aline, doutoranda em Educação pela UFMG. Prazer estar aqui com vocês. Gabriel, eu não sei se eu tenho uma questão para você. Na verdade, não é bem uma questão, eu estou aqui um pouco incomodada com o seguinte: eu trabalho com material do 8º e 9º ano. Não, acho que é melhor não falar a editora, o nome do livro, talvez não, porque, né? Enfim, não sei se eu acho que não cabe. Mas o que eu percebi que com a nova BNCC, e aí eu percebi que você não tocou nessa questão da BNCC, porque talvez não seja o foco, mas eu percebi, assim, nitidamente a diferença do material didático para o ensino de história da África, o conteúdo de África dentro do livro. Eu fiquei chocada como é que naquele triênio, né, de 2017, 18 e 19, a mesma editora tem um livro aprovado e quando apresenta para a gente o 2020, está completamente, assim, tem um material bem mais defasado. Então, quase não tem imagem, por exemplo, de africanos, né, dos próprios africanos em sua diversidade. Não há apontado absolutamente nada, por exemplo, em relação a tudo que existe em África anterior ao neocolonialismo. Na verdade, já começa a África a partir do neocolonialismo, como se não existisse uma história anterior a esse processo. Então, assim, eu queria te ouvir se isso que eu estou percebendo na obra, né, numa obra aqui em específico, será que é resultado dessa nova BNCC? Será que passa por aí? Porque há um empobrecimento, e aí eu fico curiosa, enquanto você falava, corrija, peguei outra editora aqui e dei uma olhada, e a mesma coisa se repetiu. Então, assim, a qualidade caiu radicalmente. E aí eu queria saber se talvez tenha um impacto por causa disso. Se teve mesmo esse processo mesmo de... não, o processo de escolha foi em 2019, né? A seleção, eu acho. Bom, então a gente não estava na pandemia, não justifica. Então tem esse empobrecimento. E como professora de geografia, né, lamentar que o conteúdo de geografia também tenha saído. Por exemplo, eu estou aqui reclamando isso porque sai do 9º ano, não é que estava bom, não. Pelo contrário, estava muito ruim, mas conseguiu piorar quando sai do 9º ano e vai para o 8º ano. Então, o conteúdo do 8º ano, que é o estudo de América, está junto com o conteúdo de África, de novo, lá no final do livro, é o último conteúdo de novo, e não tem o menor diálogo, assim, é de um constrangimento para a gente que é da área, é enorme. Se abrir um livro didático de geografia, do 8º ano, em que o assunto é a América Latina, por exemplo, o continente americano todo, e de repente surge África sem nenhuma conexão, e já falando de neocolonialismo. E anteriormente ele ficava no 9º, junto com os outros continentes. Então, assim, queria sua opinião. Será que tem a ver com a BNCC, essa mudança? Obrigada, viu? E achei ótimo sua explanação. Foi
Foi muito bom te conhecer. Já conhecia de nome, mas ainda não tinha te visto. Somente nos artigos mesmo. Obrigada, Gabriel. Aqui, deixa eu ver, o Gabriel tá com a mãozinha levantada. Eu não estou conseguindo ver o chat, viu, gente? Então, Gabriel, pode abrir o micro. O Gabriel Fortunato, tem muito Gabriel aqui nessa sala. Boa tarde, boa noite, desculpa, né, a todas e todos. Já começo iniciando um agradecimento, né, por estar participando aqui, ouvindo Lorena, ouvindo Gabriel Siqueira, né, ambos com uma grande parceria e jornada que a gente vem fazendo. Eu sou, né, professor também da UENG, aqui em Minas Gerais, também professor de Geografia, e doutorando na UF, né, na Geografia. A minha pergunta, no sentido de uma intervenção, né, vai muito para os dois, né, não tem um direcionamento, mas eu fiquei refletindo muito também da intervenção da Aline e das falas de vocês dois. Aqui a gente está passando por um processo de estudo, né, dos currículos em relação à graduação, né, apesar de a UENG ter um grande avanço, né, eu tenho disciplinas que versam sobre ensino de África e cultura afro-brasileira, né, enquanto obrigatórias, disciplinas que falam sobre conflitos territoriais e relações étnico-raciais, e disciplinas sobre território, gênero e sexualidade. Então, são 3 disciplinas enquanto um grande avanço a partir do movimento social, né, dos múltiplos movimentos sociais, para que a gente tenha essa formação. No entanto, tem um debate por trás que me preocupa, não da disciplina em si, né, mas do contexto que a gente vive. Não sei se vocês tiveram acesso, por exemplo, a Amped lança uma nota técnica de uma grande crítica a essa BNC formação, né, das reformas curriculares. Eu acho que isso cabe muito bem para a gente debater aqui, né, a partir das 2 falas. Então, é algo que eu estou, inclusive, a gente fazendo um estudo aqui sobre o nosso NDE para pensar. Tem uma parte específica que eu acho que é importante a gente ressaltar, que é a desconsideração, né, num primeiro momento, sobre o debate de geografia, gênero e sexualidade. É extremamente retirado, né, desconsiderado, e ao mesmo tempo você tem o enfraquecimento de uma abordagem étnico-racial que já foi aprovada pela resolução número 2 de 2015 do MEC. Então, acho que a gente vive um processo, né, a partir dessa BNC formação, que vai enfraquecer toda uma luta antirracista, né, que traz um debate extremamente profundo de pesquisas em várias áreas, na formação de professores, e a gente pode trazer, né, algumas universidades que têm um grande papel nisso, como a UERJ, a FFP, como a própria UFG, a UF, entre outros, que vem já trabalhando com isso, e tudo isso se coloca no nosso currículo de formação para futuros professores como diversidade, né? E aí você tem uma grande difusão, ou como você substitui outros termos, né, tirando essas nomenclaturas sobre questão racial para discutir, por exemplo, bullying, né? Então, são várias questões aí que se colocam que eu acho que é importante a gente debater. Isso vai numa contramão histórica, né, principalmente que se coloca sobre essas questões de gênero, sobre o debate das geografias negras, né, sobre o debate das geografias feministas e indígenas. Eu acho que isso é um momento, né, importante da gente trazer, já que a gente está falando de formação de professores, né? Pessoas que estão na licenciatura, de fato, e como que isso vem numa contramão, né? Ou seja, numa perspectiva né, de uma geografia, numa proposta curricular neoliberal, ao que o Eduardo Giroto trabalha, né, pensando como essa BNCC, e junto com a BNC Formação, trazem uma certa intervenção e vão na contramão de uma autonomia universitária. Eu acho que é importante, mais uma intervenção, e como vocês veem, né, e se vocês têm acompanhado também esse debate, porque eu acho que isso tem um impacto direto, né, se a gente está tratando especificamente sobre geografia, ensino de geografia e relações étnico-raciais, né, perpassa pela BNC Formação, enquanto um projeto de desmonte que está se colocando nos próprios currículos que a gente está lutando até hoje, né? O Siqueira, quando ele mostra até 2018 uma mudança que a gente tem, né, até mesmo quando a gente faz a mudança em relação à entrada de pretos e pardos na universidade, né, quanto que isso vem crescendo, por outro lado, a gente tem outros retrocessos que atacam, inclusive, a essas conquistas curriculares e aos projetos, né, de pesquisa, né, de políticas públicas
que vinham sendo colocados. Então, acho que tem um contexto bem amplo aí, que vocês abordaram de certa forma, e eu queria puxar um pouco para essa discussão, já que a Aline discutiu mais especificamente o livro didático. É isso, desculpa aí pela fala longa. Obrigado, Fortunato. Mais alguém quer fazer pergunta agora nessa rodada? A Raquel tinha levantado a mão aqui. Eu levantei a mão. Desculpa, Raquel, eu não vi aqui sua mãozinha. Pode ir lá, pode abrir e fazer, por favor. Raquel, acho que está fechado o microfone, se estiver falando. Tá. Agora, me ouvem? Sim. Boa noite, pessoal. Queria agradecer pelas interlocuções. Às vezes a gente não pode participar de tudo, né? Já vi tanta coisa que eu queria ouvir passando assim, questão de horário, mas agradeço. A minha pergunta, eu queria direcionar para a Lorena, mas o Gabriel fica à vontade, viu? Pelos diálogos que eu já tenho feito com as discussões dela. E tem a ver com a BNCC e essas questões polêmicas em torno dela. Eu lembrei de uma frase, que é aquela frase que a Sueli Carneiro fala, que ela diz assim: entre esquerda e direita, eu sou mulher preta. E eu fiquei pensando assim, entre movimento a favor da base e entre movimento contrário à base, existe nós que estamos pensando nas pautas raciais, nas questões raciais que estão sendo mitigadas e que serão mitigadas, né, independentemente dos lados que estão sendo postos, né? Porque nós vamos ter um movimento em prol da base que vai falar que, olha, nós vamos ter algumas discussões, algumas competências, algumas habilidades que estão sendo postas na BNCC em relação à temática africana, em relação à questão racial, e nós vamos ter também, de forma contrária, uma BNC formação, tal qual como o Gabriel falou, que não vai trazer essas discussões no âmbito da formação de professores. Então, a gente tem uma barreira bem explícita, bem colocada, bem intencionalmente colocada, né? Porque a gente tem que pensar nessa intencionalidade que existe aí no âmbito curricular, no qual existem muitos autores aí que vêm discutindo, inclusive a própria Nilma, quando ela vai falar sobre esses currículos colonizados, né? Ou sobre a tentativa de descolonizá-los. E aí eu fico pensando também sobre como a gente pode se colocar contra um documento que já está posto, homologado, que já está sendo pensado no seu processo de implementação nas escolas, né? Então, meu questionamento está em torno disso, né? Quais são as estratégias que nós, enquanto estudantes, pesquisadores, professores e professores de geografia negros, né, preocupados com essa temática, podemos agir diante dessas questões levantadas na BNCC, diante dessas polêmicas? Quais são os caminhos de subversão dessa lógica do pensamento geográfico posto, né, em relação à questão racial? Quando pensamos principalmente a reforma do ensino médio, quando pensamos sobre a discussão sobre protagonismo juvenil, sobre projetos de vida, o mundo do trabalho, existe uma questão sobre a categoria juventude, e a gente sabe quem vai ser prejudicado nesse contexto serão os jovens negros, né? Então, eu queria que, se fosse possível, a Lorena dialogasse em relação a esses caminhos que a gente pode tomar, essas estratégias políticas que nós podemos tentar para colocar as nossas pautas ou para pensarmos alternativas de subverter essa lógica por trás da BNCC, que atinge diretamente a nós. Obrigada. Raquel, obrigada. Ótima pergunta. Gente, eu só vou fazer uma pergunta, vai ser rápido, né? Acho que tem a ver também com a pergunta da Raquel. Eu fiquei pensando muito também nessa questão da BNCC, né, Lorena? Você é bem objetivo aqui. E você... enfim, eu acho que o contexto é tenebroso, né? As pessoas já comentaram isso do ponto de vista do Estado. Alguns sociólogos chamam de Estado suicida, né? Para pensar o contexto do Estado brasileiro, que as pessoas se infiltram no Estado para, enfim, acabar com o Estado democrático de direito. E aí eu fiquei pensando nessa debate, a discussão que você trava com a lei, né? Obviamente, assim, lei é lei, né? Eu acho que as pessoas que trabalham com geografia agrária, com as questões do campo, eles são muito estratégicos, né? E transformam leis que são extremamente
predatórias, né, em leis positivas, né, que, enfim, que conseguem ajudar aí essas comunidades camponesas no contexto brasileiro. Isso acontece muito, né? Eu vejo várias pesquisas aqui em Angra dos Reis, é repleto, né? Alguns professores trabalham com geografia agrária ou questão do campo aqui, eles, na prática deles, na política, né, no campo, assim, eles fazem muito isso. Eles pegam uma lei extremamente violenta com as comunidades, principalmente as comunidades tradicionais aqui, né, os caiçaras, os quilombolas indígenas, e revertem essa lei para que elas sejam positivas para essas comunidades. Então, eu só queria, enfim, fiquei pensando nisso, né? E eu queria que você falasse um pouquinho mais nessas possibilidades que a gente pode encontrar na BNCC. Né? Ela é algo dado, está aí, né, como a Raquel já comentou. E aí, como é que a gente lida com ela? Né? Como é que a gente se apropria dessa lei, que já é algo pronto e acabado, e a gente está sendo, né, pressionado a todo momento, tanto na escola básica quanto na universidade também, né, que essa coisa da BNC formação. Como é que... que caminhos que a gente poderia tomar? Né? Não sei se essa é uma pergunta legal para fazer nesse momento, mas é isso. Como você pensa isso? Né? As possibilidades dentro dessas leis. E para o Gabriel também, que está muito relacionado a essa questão desse estado suicida, né? Eu fiquei pensando o que virou a Fundação Palmares, né? Acho que para nós, eu acho que esse é o melhor exemplo desse estado suicida, né? E eu fiquei muito curioso em saber quem define os marcos do edital do PNLD, né? Porque se é esse edital que vai reger a avaliação dos livros, né, e se eles vão ser adotados ou não, né, ou vão ser comprados pelo Estado, né? Mas então quem que define isso, né? É o MEC, enfim, tem um conjunto, tem um colegiado que faz isso, tem um órgão que faz isso, é uma consultoria, enfim, quem que define esse edital do PNLD? Os marcos e as categorias aí de avaliação dos livros didáticos. Então é isso, eu passo a palavra para vocês, depois a gente faz mais uma rodada de perguntas. Tá? Então, Ô, Diogo, não quer fechar com a Milena, não? Que ela também levantou a mão aí. Aí fecha o bloco. Cadê a Milena? Eu não estou vendo. Milena Tavela. Oi, foi sem querer. Foi sem querer, tá. perdão. Tá bom, por isso Mas que eu não vi. obrigada. Tá bom. Então vamos lá. Pode. É para começar? Pode começar. Isso, eu fechei aqui, tô falando. Pode começar. Ah, tá. Bom, obrigada, né, a todos que enviaram aqui. Na verdade, acho que elementos para a gente pensar junto, né, porque tanto que Raquel fez quanto Gabriel vem nesse sentido de um diálogo e de possibilidade para algo que, como Raquel já mencionou, está posto, né, então, primeiramente, né, e o próprio Diogo também colocou sobre isso, com relação ao apagamento da questão étnico-racial em documentos como a BNC Formação, eu estou de acordo, né, com a observação do Gabriel. Acho que quando a gente percebe a utilização desses termos, né, da diversidade, do bullying, para nós, né, que somos estudiosos da área, nós entendemos isso como algo que simplifica ou minimiza, né, aquilo que nós queremos, na verdade, apresentar, né, de forma mais concreta, de forma mais aprofundada. No entanto, mesmo com toda essa limitação, né, eu acredito nisso que acho que já vem de uma conversa que eu tive com Raquel, né, há pouco tempo, e a Raquel apresenta aqui, sobre essa coisa de nós nos posicionarmos de forma contrária ou de forma positiva, na mesma época que nós tínhamos, né, Diogo, aquela discussão, né, eu sou contra cotas, eu sou a favor das cotas, eu vejo essa mesma lógica quando nós falamos dos documentos curriculares, né, sobretudo a BNCC. Eu não estou, obviamente, aqui em nenhum momento tentando dizer que ela é um documento fantástico, perfeito, excelente, né, e justamente porque ela vem num contexto político para nós muito difícil, mas é bom nós lembrarmos que ela já vinha, né, se pautando, sendo construída antes mesmo do governo Bolsonaro, né, então a reforma do ensino médio e a própria BNCC já vem nesse âmbito ainda do governo PT.
Então, é algo que a gente precisa também lembrar. E eu vou nessa linha também, acho que de pensamento, mas preciso muito ainda me formar, né, e informar sobre isso, para não pensar a BNCC ou a própria BNC a partir de um contexto que é muito maior somente, né, porque a gente às vezes acaba indo na ideia da contextualização do documento, mas não no texto, né, naquilo que está de fato apresentado por um texto que foi escrito, inclusive por pessoas, né, que a gente sabe, inclusive até de algumas que fizeram parte, inclusive, da construção do documento escrito, e que são pessoas, eu diria, importantes para a geografia, para a formação de professores de geografia, né, então acho que a gente também precisa levar isso em consideração. Com relação às possibilidades, né, como pensar para além da implementação de um currículo, né, em todas as discussões que eu participei ativamente sobre a BNCC, as pessoas que construíram, né, ou algumas pessoas que estiveram à frente dessa construção, sempre foram defensoras, né, de uma possibilidade de que ela é um documento orientador, né, ela não é uma imposição que fere a autonomia do professor ou da professora. E eu até havia preparado aqui um material para apresentar para vocês, e acabei não fazendo isso, mas vou deixar aqui no chat para vocês consultarem, porque eu acho que é um documento que nos ajuda, inclusive, a pensar como a base tem se posicionado, né, a respeito daquilo que nós já chamávamos de temas transversais, né? Então, com todas as dificuldades na década de 90, da gente ver também de uma aproximação, né, das políticas liberais, neoliberais na educação, né, nos idos dos anos 90, 94, a gente teve, né, uma realidade com os parâmetros curriculares nacionais que não é possível nós não mencionarmos o quanto ele foi importante para as nossas pautas, né, sobretudo quando ele está dizendo ali de uma forma muito generalizada, né, a ideia da cultura, mas foi um traço importante, foi uma abertura importante no campo das políticas educacionais para o tratamento de temas considerados transversais. Eu vou só apresentar rapidamente aqui, Diogo, não sei se eu vou conseguir, mas eu gostaria, acho que eu não vou conseguir compartilhar o documento em si, mas só para que vocês vejam que esse documento tem a ver com propostas de práticas de implementação, né, ele é um documento que vem também junto com a BNCC, e que está chamando de temas contemporâneos transversais, né. Dentro desses temas contemporâneos transversais, eles estão apresentando para nós alguns pontos-chave, né, que é meio ambiente, economia, saúde, ciência e tecnologia, multiculturalismo, cidadania e civismo. Dentro do multiculturalismo, ele apresenta aquelas limitações que o Gabriel chama atenção, da diversidade cultural, educação para valorização do multiculturalismo nas matrizes históricas e culturais brasileiras, né, então, isso para dizer que, de fato, esse documento, ele apresenta, né, inclusive dá exemplos de como o professor pode mencionar esses temas transversais numa leitura interdisciplinar, como é que ele pode colocar isso no projeto político-pedagógico, como ele pode inserir isso no plano de aula, e aí nesse ponto também eu vejo como positivo algo que o Gabriel Siqueira mencionou sobre a junção, né, de elementos da história e da geografia, então tem algumas possibilidades que me parecem muito enriquecedoras, e isso verificando a partir do documento que está escrito, e vocês vão verificar isso. São só 26 páginas, e que vocês vão percebendo como é que ele dá caminhos, né, para que dentro das competências gerais da BNCC, dentro das habilidades exigidas, né, ou esperadas, o professor de geografia, junto com o professor de história, pode construir uma atividade, né, e uma atividade pautada naquilo que a gente
chama de sequência didática, né? Não é algo pontual, não é algo que acontece apenas num dia na escola, né? É algo que merece um tratamento adequado, um tratamento aprofundado, detalhado do professor ou da professora, né? Então, eu vejo esse documento como um guia, como ele é o nome, né? Um guia prático. É claro que parece uma receita de bolo, mas eu estou dizendo que a gente, assim como a Raquel nos traz, né, de que acho que para além de nós nos posicionarmos sobre um documento que foi escrito nesse contexto, que foi aprovado no contexto, né, do golpe de 16, a gente precisa também pensar como as nossas pautas raciais, nossas pautas de gênero e sexualidade poderão sobreviver a todas essas políticas que são de Estado, mas que em determinados momentos elas também são de governo, né? Então, nós precisamos fazer valer a lei, né, ou as leis, e também apresentar brechas, né, de resiliência dentro dos documentos, né, e é isso que as nossas comunidades têm feito também, né, nas suas vivências, nas suas realidades, e nós, como professoras e professores de geografia, também precisamos, ou devemos, né, fazer ou manter essa postura, né, de pensar o que eu posso fazer dentro daquilo que me pede, né, das habilidades, dos objetivos de aprendizagem da base, e como professor de geografia, se eu tenho uma capacitação, uma formação adequada para o tratamento adequado das relações étnico-raciais, o que eu consigo fazer, o que eu posso fazer, né, porque nós já percebemos que há brechas no documento, tanto na BNCC quanto nesse próprio guia aqui. Então, eu acredito, sim, que a gente consegue fazer algo sem necessariamente ser conivente com a estrutura, né, política que é imposta, sim, que vem de cima para baixo, ouvir os professores que estão na escola, que também não receberam de forma amistosa completamente a implementação da BNCC, mas hoje estão na escola e precisam trabalhar a partir dela, né, então nós precisamos também ser parceiros nesse trabalho, né, junto a eles. Acho que eu falei de tudo, assim, né? Fiz um... É isso. Obrigado, Lorena. Gabriel? Bem, obrigado aí pelas perguntas, né? Agradeço as reflexões, né? Elas ajudam muito a gente a pensar, né, lacunas, possibilidades e discussões dentro dos assuntos. Vou tentar também seguir a linha da Lorena e responder em bloco, querendo ou não, todas as perguntas, elas caminharam por rumos semelhantes, né? Vamos lá, eu vou comentar primeiro mais precisamente sobre as sutilezas e as mudanças nos livros didáticos, pelo que eu tenho percebido, e a partir partindo das minhas participações no PNLD, né? Até porque não há pesquisas mais estruturadas e coletivas sobre livros didáticos, né? A gente tem muitas pesquisas individualizadas, muitas pesquisas pontuais, que olham uma coleção, olham outra coleção, mas não temos pesquisas que abordem todo um conjunto das obras. Afinal, né, é difícil a gente dizer o que é ou não é presente na geografia quando a gente pega uma ou duas coleções. O ideal é que a gente, né, existe uma rede de pessoas que tem capacidade, tem possibilidade, né, tem acúmulo para fazer isso, realize uma avaliação mais concreta e com mais seriedade acerca dos livros didáticos, né? Acho que a gente tem hoje um acúmulo para isso e é uma coisa que está urgente para ser feita. Mas indo para as percepções, né? Só para lembrar para o pessoal que não conhece tanto as avaliações, a cada 3 anos ela é feita em relação a cada segmento, né? Então, por exemplo, em 2019 foi feita uma avaliação para as séries finais do ensino fundamental, então 6º, 9º ano. Essa mesma avaliação também foi feita em 2016, também foi feita em 2014, 2012, 2010, ou seja, né? Ela é feita com essa periodicidade, nesse período, né? E aí é possível a gente entender avanços e retrocessos a partir da leitura desses guias, né? Nos ajuda a entender razoavelmente como o campo dos materiais didáticos vem avançando ou não. Em 2019, 2018, principalmente com as séries iniciais,
Eu participei de primeiro a quinto ano também como avaliador. E eu pude perceber que com a implementação da BNCC, tentaram fazer uma verdadeira uniformização dos livros didáticos, que a BNCC trouxe a possibilidade do Estado exigir os conteúdos efetivamente por ano. Então, primeiro ano tem que ter isso e isso, né? E as editoras fizeram, no primeiro momento, de forma muito corrida, fizeram obras didáticas muito formatadas em relação à BNCC. Então, elas atendiam o Estado quando elas colocavam cada elemento da BNCC. Então, até mesmo em 2020, né, no PNLD referente às séries finais do ensino fundamental, nós podemos ver como os livros didáticos atendiam a BNCC. A BNCC passou a ser o cardápio que eles deveriam servir para o Estado. Tanto que a primeira proposta da equipe que coordenava o PNLD, né, quando eu falo equipe coordenava, eu falo do MEC. O MEC tem uma equipe, né, e aí passaram alguns militares, inclusive, por essa equipe. Hoje, uma das pessoas que lidera é uma pessoa que já flertou em outros momentos com Escola Sem Partido, né, para não dizer que ela flerta ainda, né, mas que ela já teve menção dela sobre isso. Hoje nós temos um PNLD que ele está extremamente estruturado dentro do campo da BNCC. Então, assim, embora a ideia de uma diretriz seja um guia, né, um caminho, ela aparece efetivamente como um marco normativo nas avaliações. Então, através do PNLD, né, e desse edital construído pelo Estado, com a ajuda de alguns consultores, então o Estado também chama especialistas da geografia, há uma reunião com coordenadores, né, nós temos comissão técnica na hierarquia das avaliações, né, comissão técnica, coordenação pedagógica, coordenação adjunta e avaliadores na base. Então, essa comissão técnica, por vezes, também participa das discussões do edital, mas quem decide ou não é o MEC. E o MEC, obviamente, se baseia nas diretrizes, né? Ela é a base para ele fazer. Então, ele aciona as diretrizes e, junto a isso, ele coloca marcos envolvendo o que o material do professor tem que ter, o que o material digital tem que ter, e, efetivamente, marcos da cidadania também, né? Com que não pode ter, né? Não pode ter preconceito, não pode ter erros, né? Dentre outras características. E nesse processo, a BNCC ganhou grande relevância. No processo que eu participei em 2019, queriam fazer um ranking para ver qual a coleção melhor atendia a BNCC. Isso sim, foi uma dimensão que os coordenadores adjuntos participaram discutindo e tiraram essa ideia do MEC. É como se o MEC quisesse dizer para os professores o seguinte: essa coleção atende perfeitamente a BNCC, essa atende mais ou menos, essa aqui não atende tão bem. A gente tirou essa ideia, porque é como se o MEC estivesse oferecendo, né, essa coleção é melhor porque ela atende a BNCC. Só para a gente entender como é que a BNCC, a princípio, né, ela se configurou como estruturadora dessas coleções didáticas. Por isso que eu trago a ideia da BNCC como uma grande uniformizadora e padronizadora do conteúdo de geografia. A forma como as editoras e os autores fazem isso, elas podem variar, mas o que vai ter por ano é isso. É interessante a gente analisar que, embora, né, o protagonismo do negro na formação do território brasileiro, o papel dos afrodescendentes estejam mais demarcados na BNCC, aliás, no edital, né, eles apareçam mais em relação aos livros didáticos, o conteúdo sobre a África perdeu bastante. Isso também é algo que eu percebi, mas é isso, eu não peguei todas as coleções, né? Eu percebi olhando 3 coleções. Né? Os conteúdos sobre a África, eu nem vou dizer que eles sumiram, né? Pelo menos nas coleções que eu olhei, mas eles ficaram mais pontuais do que eles já eram, porque as coleções, elas estão extremamente, como eu vou dizer, né? Superficiais em alguns tópicos, principalmente porque elas dosam conteúdos para atender a BNCC. Então, para atender a BNCC tem coisas muito específicas e tem coisas muito amplas. Para atender, as editoras acabaram abandonando alguns conteúdos e algumas discussões. E eu olhei, observei que, a princípio, o conteúdo sobre a África está um pouco nesse caminho. Não posso afirmar que estão todos, porque eu falei, né, para isso a gente necessita fazer uma pesquisa mais ampla, né, uma pesquisa mais densa. Então, né, vamos lá, né, é o que eu pude perceber. Desde que a BNCC passou a ser um marco normativo, as editoras estão voltadas a ela, então as coleções passaram por modificações estruturais pela primeira vez. Eu nunca tinha visto isso antes, né? As editoras passando por mudanças estruturais, talvez só os livros dos anos 90, com avaliação, né, com peso da geografia crítica marxista, houve uma primeira mudança,
né? Mas desde lá, apenas recentemente, com a BNCC, nós temos uma segunda mudança estrutural forte dos materiais didáticos. Por onde a gente pode seguir, né? A gente pode seguir disputando o campo epistêmico, as comunidades epistêmicas, né? Que é isso, né? Fazer mesas, fazer falas, produzir artigos, produzir dissertações, produzir teses, né? Inserir pessoas que estão debatendo isso nas universidades, para que elas levem esses debates, né? Para que esses debates não virem elementos transversais, né? Ou seja, conteúdos que muitas vezes quem discute são professores específicos, né? Então, eu não vou discutir esse tema não, porque esse tema o Diogo vai discutir. Aí chega na UERJ de São Gonçalo, né? Onde você chegou a ter, em dado momento, professores como Andrelino, que discutiam isso, professor Renato, que discutia isso, professor Denilson, eu e o Tinoco, né, professores mais novos, mas discutimos também, chegou a ter 5 professores que debatiam a questão racial, agora nós temos 3, né? E mesmo assim, um está na pedagogia, e os outros 2 estão no 7º período. Então, muitas vezes, o aluno só vê esse conteúdo quando chega no 7º período, que é algo que a gente tensiona e discute, né? É algo inconsistente dentro de um conteúdo enquanto campo geográfico. Então, nós temos que questionar isso, nós temos que problematizar os materiais didáticos, tem que ter, sim, pesquisas, né? Quando eu falo pesquisa, normalmente, são pesquisas estruturadas, com metodologias bem definidas, não só apontando o que tem e o que não tem, né? A gente tem que fazer esse esforço, né? Aí tem um monte de gente, eu acho que é aqui pronta, né, com acúmulo para fazer isso. É bem interessante, é um campo, é uma área que eu acho que é muito superficial ainda nas pesquisas. Né? Sinceramente, a gente tem muita quantidade, mas tem pouca profundidade. Então, é um campo que eu acho extremamente interessante. Só para fechar, né, eu vou trazer a pergunta que a Aline deixou sobre os livros didáticos das instituições particulares. Esses materiais didáticos são as próprias instituições que avaliam, né? Elas têm autonomia para criar os próprios materiais didáticos. Passa por avaliação do Estado apenas o que o Estado compra. Então, se o Estado vai comprar, ele tem que avaliar antes. Então, só as obras aprovadas no PNLD, elas são compradas pelo Estado. As instituições particulares, não, né? Elas fazem, elas coordenam, né? E se não houver um professor ou um aluno que olha aquilo, né, para dizer tá ruim, tá bom, não vai haver avaliação. É só um exemplo, né? Eu dei aula num colégio, uma rede particular em São Gonçalo, a rede cenecista, né? Era um colégio de 6º a 9º ano, mas tinha uma rede, eram 7 escolas pelo estado do Rio de Janeiro, e o material didático deles é um material didático muito ruim. Eu lembro de questionar uma vez, né, a direção falar, pô, então faz uma crítica e tal, analisa. Eu falei, não vou analisar um material didático privado sem ganhar nada, né? Mas então não dá e tal, né? É mais para ajudar, para contribuir com o material para a educação. Aí você ganhando R$10 a hora a aula, contribuir para a educação é um pouco mais difícil, né? Então, é isso, né? As instituições particulares não têm marca, são pessoas que ganham para fazer, e elas fazem esses materiais. O que a gente pode disputar, efetivamente, é o instrumento público de avaliação, que é o PNLD. E, assim, quando eu falo disputar, né, é discutindo esses materiais que estão sendo produzidos. É muito dinheiro, gente, 5 bilhões nos últimos 4 anos. É o maior mercado editorial do mundo. Nada vende tanto quanto o livro didático no Brasil. É por isso que essa é uma política que nunca vai acabar. O PNLD começou a sofrer intervenções há 2 anos atrás do governo federal. Falou que não poderia mais reprovar por erros ortográficos, que não existiria mais um padrão de conteúdo. Chegou a ser publicado isso. 2 dias depois, né, essa publicação voltou, né, e o primeiro-ministro da Educação saiu. Essa foi a primeira movimentação, a primeira queda de ministro da Educação nesse atual governo. Foi por investidas incoerentes na relação com os livros didáticos. E por que essa produção de livros didáticos nunca vai acabar? Porque é um mercado editorial que movimenta muito dinheiro, principalmente na Moderna, FTD, Attic e Saraiva. São as editoras que mais ganham com isso, né? E aí, quais são os caminhos, né? Como a Lorena já apontou, acho que o Fortunato foi apontando também, né? Acho que a Raquel, a Aline, todos nós sabemos, né, efetivamente, quais são as nossas possibilidades, né? É ampliar o campo, dialogar com mais gente, construir coletividades fortes, para efetivamente tensionar e disputar esse campo na geografia, né? A gente repete muito isso porque a gente precisa disputar o campo do ensino da geografia. Isso é essencial para aplicar a lei. E tensionar na universidade, enquanto aluno de graduação que pergunta para o professor, enquanto professor que tensiona com os professores do seu departamento, nas pós-graduações, estimulando, formando grupos, né, buscando, né, que esses estudantes entrem nessas pós-graduações, publiquem, para a gente efetivamente ter uma participação maior. Eu acho que são alguns caminhos possíveis. Dentro da BNCC, há possibilidades? Tem também, né? Mas como a gente consegue abranger uma série de professores a partir da BNCC
sendo que muitos deles não tiveram uma formação voltada a esses conteúdos. É um desafio para a gente, né? Não tem essa resposta, infelizmente, queria ter, né? Mas eu acho que a gente está tentando aqui, à medida que a gente forma, que a gente faz chamadas, faz mesas, e disputa esse material didático que chega à mão dos professores. Fechou, Gabriel? Obrigada. Enfim, vou abrir aqui mais uma vez, fazer mais uma rodada. Quem tiver pergunta, é só abrir o microfone, né? Ou, enfim, levantar a mão. Fique à vontade. A gente já, né, cumpriu aqui 2 horas aproximadamente, fora as intervenções externas, né? Acho que a gente pode fazer uma última rodada, caso alguém queira fazer pergunta e fechar a atividade, né? Porque, enfim, é muito cansativo a atividade online. Não, eu não estou conseguindo acompanhar o chat aqui. Ninguém? Mais nenhuma pergunta? Não, né? Então, beleza, eu acho que a gente fecha por aqui, né? Eu vou pedir só para o Gabriel, para a Lorena e para o Gabriel fazerem aí uma fala final, né? E a gente conclui a atividade. Eu acho que 2 horas é um tempo bom, né? Vou tentar organizar depois a gravação, desde a primeira até essa aqui, disponibilizar aí para o pessoal. Então, Lorena, vou passar para você para fazer essa fala final. Fique à vontade. Obrigada, eu quero agradecer mais uma vez, né, pela atividade, acho que foi muito produtiva para todos nós, e acho que, acima de tudo, nós estamos, acho que gostei muito do que o Gabriel falou, né, a respeito dessa disputa, né, disputa pelo campo do ensino, acho que esse momento, pensar em relações de poder, né, nos fundamenta e nos dá condições, inclusive, de criar mecanismos para que a gente fortaleça a pauta étnico-racial na geografia, né, e isso a gente só vai fazer, de fato, se tivermos essa iniciativa coletiva, né, desenvolver pesquisa, né, desenvolver produção, e nós precisamos fazer isso diariamente, né, é uma construção difícil, mas nós precisamos, né, eu acho que atividades como essa nos induzem e nos incentivam, inclusive, né, para esse movimento, e acho que, acima de tudo, também, a gente pensar, e junto com os alunos, né, e nós professores aqui, pensar na intenção, né, que é ensinar geografia, né, quais as nossas intenções, ou que geografias queremos ensinar, e primeiro, né, o que é geografia para nós, apesar de ser uma pergunta tão emblemática, né, a gente ouve desde o primeiro ano da graduação, mas o tempo todo a gente precisa voltar, né, nessa pergunta, sobre essa geografia que nós pensamos, que nós acreditamos e queremos ensinar, também queremos aprender, né, então acho que caminhos de diálogo, a gente precisa sempre retomar esse objetivo principal, né, que tem a ver com as nossas formações no campo da geografia. E é isso, obrigada mais uma vez, Diogo. Obrigada, Lorena. Gabriel? Eu quero agradecer, né, novamente ao convite, a possibilidade de estar realizando esse diálogo aqui com vocês. As perguntas nos ajudam, né, as perguntas estruturam caminhos para a gente. Concordo com tudo que a Lorena também apontou em relação a pensar, construir, né, formas, mecanismos de intervir. Acho que a gente vem fazendo isso, né, mas precisa de mais gente para estar de frente aí com essas temáticas. São muitas questões, são muitos temas, são muitos conteúdos ainda inexplorados nesse campo, né? Então é fundamental que os estudantes de graduação se interessem, se mobilizem e escrevam sobre isso, né? Eu acho que todos nós que aqui estamos, já passamos por essa fase, né, de formação na graduação. Nós tivemos, acho que, pelo menos eu, o Diogo, a Lorena, professores, né, referentes na área, né? Então tem o Hades, tem o Renato, e aí é o que a gente pode também produzir para estar contribuindo com isso, né? Acredito que é fundamental a participação de outros pesquisadores, né? Estava aqui o Fortunato, né, a Raquel, a Aline, todos comentando, participando. Eu acho que nessa construção de coletividade nós podemos unificar uma agenda para debater a lei no ensino de geografia e continuar com essas iniciativas.
Então é isso, né? Quero agradecer muito a Lorena e o Gabriel por terem se disponibilizado para estar aqui com a gente, né? Acho muito enriquecedor aqui, tanto a fala deles quanto as discussões em torno do ensino de geografia. Como eu sempre falo para os estudantes de graduação aqui, o ensino de geografia e esse tema das relações raciais ainda é um campo vasto aí a ser explorado, né? A gente ainda não, um pequeno grupo de geógrafos que tem trabalhado com esse tema, ainda não chega a 5% ainda, eu acho que desse mar que envolve o tema das relações étnico-raciais, né, dentro da disciplina de geografia. Então é isso, né? Espero que vocês também busquem compreender e busquem resolver muito dessas questões que apareceram aqui.